Oi, gente. Esse é o episódio de número 27 do podcast do Tambor Carioca. E hoje o assunto é Som, Café e Companhia. Sim, o Som, Café e Companhia é um evento criado por nós aqui para o Núcleo Cultural Tambor Carioca, uma das atividades culturais que acontecem no Núcleo Cultural Tambor Carioca. Exatamente. E, bom, a inspiração para criar esse projeto, né? Na verdade, assim, ele é um evento que está dentro de um projeto que a gente chamou de Cultura na Casa, no qual a gente passou a abrigar no nosso espaço, né? Atividades culturais diversas e eventos, né? Assim, a gente viu de um tempo para cá muita coisa acontecer, né? De crise mesmo, né? No nosso país, Não só crise econômica, como crise cultural cultural, mesmo. né? A gente vendo aqui o Rio de Janeiro, que sempre foi um lugar muito com muito espaço para tocar, foi perdendo espaço, né? Os espaços foram se escasseando, né? E aí a gente chegou, teve até uma vez, até eu comentei isso num podcast anterior, que a gente tocou uma vez numa casa aqui em Botafogo, né? E a gente tinha que levar, assim, não só os instrumentos que nós levamos naturalmente, Isso é normal, que é natural, mas a gente tinha que levar o equipamento de som, que é o que geralmente a casa oferece. A casa tinha um equipamento que não era tão bom, a gente precisava de um equipamento melhor, então a gente tinha que alugar o equipamento, levar o nosso equipamento, né, os nossos instrumentos. O público era basicamente de todas as pessoas, eram pessoas conhecidas nossas, ou seja, nós levávamos o público, né? E aí na primeira vez que nós tocamos lá, eles ainda davam um jantar, assim, uma massa, né? Na outra vez, quando Já não tinha o jantar? já não tinha o jantar e a gente tinha que levar tudo de novo e tudo. A gente chegou à conclusão que enfim, se é para levar tudo para o outro, por que não trazer o público para a gente, né? Para o nosso espaço, né? Em vez de levar tudo para tocar no espaço do outro, a gente faz no nosso espaço do nosso jeito, né? Na verdade, assim, é o que eu sempre falo, a gente pode ir. Podem tirar várias coisas, né, da gente, o externo, né? Pode tirar várias coisas do artista, mas não tira do artista a sua capacidade de criar, não tira do artista o talento, né? Aquilo que ele tem no seu fazer artístico, né? Independente de qualquer estrutura, do que quer que seja que esteja acontecendo ao redor. Então, acho que baseado nisso, né? Ainda bem que a gente soube ser artista, né? Tem sabido ser artista assim nesses momentos de crise, nesse momento em que o artista mais do que nunca tem que se reinventar, né? Por isso que eu falo, quando começou a pandemia, todo mundo agora tem que se reinventar. Eu falo, reinventar já é uma palavra tão comum. A gente né? está sempre se reinventando. Pra gente. Então, assim, eu acho que acaba que a gente pode ter várias situações, mas a gente não perde o que tem de essencial, que é o nosso fazer artístico, que é, né, nosso talento e tudo mais. Isso que eu já falei, estou sendo repetitiva, talvez. Mas aí a gente teve a ideia de fazer o Som, Café e Companhia. Né? Antes do Som, Café e Companhia, a ideia foi esse projeto, que era o Cultura na Casa, né? O Cultura. Dentro do Núcleo Cultural Tambor Carioca, nós fizemos o projeto Cultura na Casa, e dentro do Cultura na Casa nós criamos, né? Um dos eventos que eu diria que é o queridinho da casa, né? Som, Café e Companhia. E nós fizemos uma experiência antes da nossa primeira turnê europeia, que foi em 2016. Nós fizemos como se fosse uma experiência do Som Café. Né? A gente fez como se fosse um ensaio aberto, né? Uma meio apresentação, já vendo o espaço, como é que funcionava e tudo mais, o som. A gente trouxe um público, eram amigos nossos, né? Para família e amigos nossos, e a gente fez
como se fosse um ensaio do que seria o Som Café e Companhia. Agora vamos explicar o que é o Som Café e Companhia também para eles entenderem. Som Café e Companhia é um evento que consiste em o público vem, assiste um show, né? E depois desse show nós temos um chefe de cozinha que faz uma mesa gastronômica jantar maravilhosa, no jantar. No caso, a gente sempre contou com a parceria do nosso querido chefe Alexandre Chester, né? Depois a gente fala mais detalhes sobre isso. Então, a ideia é o show mais a comida, né? Maravilhosa. Só que o que tem de diferencial nisso também? Que o público se junta aos artistas, né? Ao final do show, esse jantar é compartilhado com todos, né? É um público pequeno, obviamente, né? Mas que todos estão juntos, se sentindo em casa mesmo, né? Exatamente. E compartilhando. A ideia, né, principal é a gente partilhar a cultura, né? Estar junto e, enfim. O que mais? Não, Deixa eu te falar alguma coisa? Não, é uma coisa importante, assim, quando a gente fala nessa coisa menor, assim, mais intimista, né? É dizer que o Som Café e Companhia, ele não tem aquela dinâmica de um barzinho, né? Não são músicos tocando enquanto as pessoas conversam e bebem. Não, o show nem separado. Nem é um sarau, né? Nem é um show mesmo, né? As pessoas assistem como se estivesse fechado, tal. Exatamente, como se estivesse num teatro, todo mundo sentado em cadeiras, né? Os músicos como se fosse um palco, não tem palco, né? Um tapete, eles se posicionam no tapete dentro de um estúdio, né? Que comporta até 35 espectadores, né? E então é um ambiente assim, em que existe um contato, né, muito próximo, né? As pessoas assistem um show podendo até ver os sinais, os olhares e os comentários entre os músicos, né? Que é uma coisa que às vezes a pessoa em lugares maiores ela não tem essa experiência, né, de ver o músico de tão perto. Né? Então, e assim, esse que você falou que não é barzinho, nem tampouco é sarau, né? Então, apesar de ter essa coisa muito aconchegante, muito, por um lado, simples, né? Acolhedora e tudo, e a gente sempre fez questão, assim, de também a gente fazer uma produção com essa cara, né? Então a gente não contrata ninguém para receber o público, né? A gente está recebendo, a gente está mais ou menos à frente de tudo, não porque a gente queira controlar tudo, mas porque tem essa característica, né? Das pessoas se sentirem meio que em casa, né? Nesse sentido. E aí tem uma coisa interessante disso que o Sérgio falou, de a gente estar muito próximo, né, do público e o artista, né, e o público próximo do artista. E até teve foi o Yuval, né? Yuval Ben-Lior. Que tocou aqui com o Vitor Ribeiro. Fizeram um show lindo. E ele parou no meio do show e ele falou, né, o quanto que estava sendo maravilhoso tocar para um público que estava ali muito presente, né? Prestando atenção, porque principalmente eles que tocam música instrumental, né? Era um show de instrumental, de dois violões, assim. Então, muitas vezes você toca em lugares que a pessoa está ali, né? Pode até não estar falando tanto, mas não estão com aquela atenção, né? E aqui realmente eram pessoas, primeiro, interessadas em música, né? Querendo absorver, querendo participar, né? E presentes, né? Com escuta para aquilo. Eu acho que a própria dinâmica a dinâmica do nosso evento, ela favorece isso, porque a hora do show é a hora do show. As pessoas sentam aqui para assistir o show. Depois que elas vão jantar. Então, assim, não é aquela coisa de você estar assistindo o show enquanto está comendo, aquele barulho de talher, né? As pessoas distraídas, falando, não sei o que, não. As pessoas sentam, assistem ao show e depois de assistirem ao show, elas vão
compartilhar a mesa, o jantar com os próprios artistas. Aí tem aquele contato de conversar e tudo mais. Né? Só para complementar ali, o Yuval Ben-Lior e o Vitor Ribeiro, eles têm uma dupla chamada Sete para Cigano, que são 2 violões. O Vitor toca violão de 7 cordas e o Yuval toca um violão cigano. Então, o grupo, né, é um encontro de 2 violões muito interessantes. Né? O violão de 7 cordas é muito usado no samba e no choro aqui no Brasil. E para falar assim como público, né, o público vê o músico tão de perto, assim, uma coisa muito interessante de assistir a um músico, principalmente quando é instrumental, assim, né, que tudo está ali na habilidade com o instrumento, você vê de perto, é maravilhoso. E a gente teve a sorte de ter aqui alguns dos maiores músicos do Brasil, vários músicos internacionais, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Mas aí a gente estava falando do buffet do Chester, do nosso querido amigo Alexandre Chester, que é um chefe de cozinha maravilhoso, né? E ele prepara com capricho, né? Tudo uma delícia, tudo feito com muito carinho, né? Tudo lindo. E assim, aí tínhamos também bons vinhos e tudo, mas assim, cervejas artesanais. Cervejas artesanais. E o buffet do Alexandre realmente é maravilhoso. As pessoas não acreditavam que cada hora vinha mais coisas, né? Ainda lá no final, quando termina tudo, depois da sobremesa e tudo. Quer dizer, tem uma entrada quando as pessoas chegam, tem amendoins, né, coisinhos beliscozinhos. Né? E aí tem o jantar e depois tem a sobremesa e tudo isso aqui. E para finalizar ali tem um café com os maravilhosos biscoitinhos. Biscoitinhos feitos por ele também. E uma coisa que eu sempre fiquei atenta, assim, né, que tivesse opções para as pessoas, né, opções diversas, né, de sempre tem essa dietas. atenção, então, coisas sem glúten, sem açúcar, né, para vegetarianos. Normalmente aqui o nosso acaba sendo vegetariano, porque, né, a gente também mas assim, um buffet que agradava realmente a todos, e sempre a gente perguntava se alguém tinha alguma questão alimentar, alguma restrição, então mais, acabava sendo uma coisa também assim muito... eu estou falando acabava no passado, é porque a gente está temporariamente parado, né? Exatamente. Por causa da pandemia. Ainda tinha, olha, além dos vinhos e das cervejas, o Sérgio é uma pessoa, ninguém sabe isso dele, vou contar um segredo. Quer dizer, ninguém sabe. Quem já veio aqui sabe, ele faz uma limonada suíça como ninguém. Sérgio passou a ficar conhecido por sua limonada suíça. Que volta e meia tem umas rodadas ali que a gente vai botando na mesa e o pessoal vai bebendo. Né? A gente tem uma versão, só para dar uma citada assim, a gente tem uma versão para crianças do Som Café e Companhia, que ele se chama Som Pipoca e Companhia. Né? Sim. Depois a gente vai falar sobre ele. Já fizemos, a própria Semínima fez o Som Pipoca e Companhia. Bom, o primeiro Som Café e Companhia foi no dia 29 de outubro de 2017. E quem estreou foi o Wilson Meirelles, meu querido amigo, mestre Meirelles, o Meira, que fez a estreia. Ele já fez 3 Som Café e Companhia. E na primeira vez que ele veio aqui, a gente estreou muito bem, né? Porque ele veio com o João Braga no piano e o Guilherme Narciso no baixo. Foi uma maravilhoso banda dele. Maravilhosa. E o Meirelles é um alto astral, assim, o show é sempre muito legal, ele tem uma energia incrível, né? Isso que eu ia falar, hoje mesmo eu falei com ele. Então, Meirelles, para você esse beijo, querido, homenagem. Saudades de você. E por falar em Meirelles, em bateristas, né? Eu, que sou baterista, tenho um enorme prazer de assistir aqui no nosso espaço, né, grandes bateristas, e eu faço questão de citar todos os bateristas e percussionistas que tocaram aqui. Né? O Wilson Meirelles, o Lucas Fixel, o Robertinho Silva. Sim, Robertinho fez um show incrível também. Rafael Barata, Haroldo Mauro, que é seu tio, Sim. que além de incrível baterista, é um incrível pianista. Né? João de Sábato,
Vitor Bertrame, Fernando Pereira, Quécio Fernandes, né? E teve o Foguete Barreto, que tocou com o Roberto Silva. Mas eu estou falando dos bateristas. Os bateristas foram esses. Eu tive o enorme prazer de poder receber esses bateristas todos, né? Estar com eles, assistir aos shows deles, etc. Bom, aqui também foi um lugar de estreias, de shows. Sim. Né? Além você estreou 3 shows aqui. Eu aproveitei, né? Porque qualquer show agora vou estrear primeiro no meu espaço. E o Danilo Fiani, o Mário Vitor e o Alan James, eles estrearam aqui no nosso espaço um show que é muito bonito, muito lindo, que é o Harrison McCartney Tribute. Né? E você que estreou, fala aí, vamos falar. E tem o Rubem Gabira, né? O Rubinho também estreou o show dele. O Rubinho é um dos recordistas aqui, fez uma temporada aqui, né? Fez uma temporada, fez vários sempre shows, cheia. casa cheia, muita gente sempre, né? Foi uma delícia. Ator e cantor maravilhoso, fez um show Rubem lindo. Rubem Gabira, com quem eu tive o prazer de trabalhar naquela peça Rendezvous do Avesso. Isso. Né? Bom, fala aí da sua experiência, com você como cantora. Pois é, então. Acabou que foram 3 shows, na verdade, que eu estreiei aqui. Um dos shows é o meu autoral, que chama Então Eu Canto. Que você fez umas 5 apresentações ou mais. Fiz mais, eu acho. Acho que 5 ou 6. E é um show que eu estou começando a gravar e tal. Vou começar a gravar, enfim. E a Canta Clara é um show que eu fiz com o repertório da Clara Nunes. Que você também fez uns 4 shows. As 4 apresentações dela. Acho que sim. Eu ia começar a fazer em outros lugares quando veio a pandemia, então eu fiz aqui. E no final do ano de 2019, eu fiz um show... eu criei um show só de músicas do Roberto Carlos, algumas músicas, né, do Roberto Carlos, que eu criei um show que chamou De Todo Amor Uma Canção. Isso. Que ele mais ou menos contava uma história de amor através das músicas do Roberto Carlos. E era você e o Lorival. E era um show só de voz e piano, eu e o Lorival, né, que sempre tocou comigo também e tudo mais. E assim, realmente, eu enquanto cantora, né, aqui cantando nesse espaço, nesse esquema, né, do público tão próximo assim, realmente é maravilhoso, assim, é uma experiência diferente, porque você tem essa comunhão, né? Tem essa comunhão deles. E eu acho que tem que ser sempre assim, né? Aqui o espaço favorece isso, mas ainda que a gente esteja num espaço com distanciamento do público e tudo, a gente tem que acolher isso como algo que deve existir sempre. Essa troca, né? O público e você coexistindo ali naquele momento, naquele acontecimento ali. E isso aqui realmente a gente podia ver, né? A gente podia sentir. Você também, como meu baterista do show, né? Fala como você sentiu também. É muito legal, porque é muito próximo, né? A pessoa estica o pé, tá pisando na bateria ali, quase que toca comigo, né? Mas é muito legal isso, eu acho importante essa proximidade, você tem o retorno ali na hora ali da pessoa, né? E é muito legal. Eu estou me lembrando assim do momento que eu acho mais legal do teu show do Canta Clara. Não, O Mundo Melhor de Pixinguinha, aquela hora... do Canta do Canta Clara, mas o Mundo Melhor de Pixinguinha, que é uma música que você canta a capela, né? Aquela hora que você distribui as rosas brancas, né? Que vai andando pela plateia, né? Que eu acho bem bacana essa parte. É a hora que eu não estou tocando, porque você está cantando sozinha, e eu aproveito para fazer umas fotos, né? E uns vídeos, né? É interessante porque você fica assim... na verdade, o show ele acaba tendo uma pulsação
que se dá junto com todo mundo, né? Então, assim, eu tive momentos incríveis, assim, de sentir o público emocionado, né? Você sente isso com mais clareza, de sentir o público totalmente envolvido, embarcando ali naquele, né? Meus shows acabam tendo uma certa linha, assim, né? Uma história, uma viagem qualquer. Não é só uma sequência de músicas, assim. Então, eu sinto eles embarcando nisso. E outra coisa também que eu fico pensando muito é essa coisa da gente terminar o show, estar junto com as pessoas, né? Isso é muito bom. De poder estar ali compartilhando e as pessoas falando e conversando, que é diferente de só virem te cumprimentar quando termina o show com distanciamento, né? Assim, uma experiência realmente muito legal. E vem cá, sobre fala um pouquinho mais sobre o Então Eu Canto, do teu primeiro show. O Então Eu Canto, você que lembra mais, eu estreiei foi em 2017. Agora você estreou em 2017, provavelmente. 2017, né? Então... Porque em janeiro de 2018 você já fez também. Mas vai falando aí que eu vou dar uma conferida aqui no computador. Pode falar. Então, em paralelo ao nosso trabalho com o tambor carioca, né? Que além de cantora, eu sou também compositora você estreou tambor. No dia 10 de dezembro de 2017. Eu tinha já, né, sempre compondo, e nem sempre as minhas composições tinham a ver com o repertório do tambor carioca, né? As composições para o tambor carioca nem sempre foram encomendadas para o tambor, mas tinham aquelas que tinham a ver com o repertório, com o clima do tambor. E eu tinha muitas outras, né? Teve até um momento, assim, da minha vida em que eu compus mais músicas, né, dentro desse clima, dessa meio que historinha do Então Eu Canto. E eu devo muito ao Sérgio o estímulo para fazer o meu show autoral. Inclusive, ele que me dirigiu, né? É mesmo, eu estava até esquecendo de falar. Me dirigiu. E eu até falo no início do show, eu falo, gente, né, um show totalmente autoral, ele é meio que... Porque do tambor, apesar do show autoral, do CD autoral que a gente fez e tudo, os shows, quando a gente fazia o nosso show autoral do tambor... Todas as cores. Todas as cores não são só músicas minhas, a minha e do Sérgio, né? E você fazer um show só seu é meio como você se desnudar, né? Totalmente, assim. Então, foi muito legal. Inclusive, é um show que eu também falo alguns textos, algumas coisas assim, meio conto uma historinha, né, em cima dele. E foi uma surpresa que realmente foi muito bem recebido. E a gente fez vários deles e agora está partindo para vir a gravar. Íamos começar a gravar o CD. Exatamente, quando começou a pandemia. Você chegou a fazer o seu show fora daqui também. Chegamos a fazer num espaço fechado. Exatamente. E eu queria te pedir, assim, já que a gente está falando do show Então Eu Canto, vamos cantar. Então você canta. Tá, vou cantar aqui a capela mesmo. Essa é um sambinha. Sambinha, né? Sambinha não. Se você falasse sambinha, né, no programa do Ari Barroso, ele ia te espinafrar. Sambinha mais lento, que é assim. Vamos lá. Chama Rios de Lágrimas. Vou cantar esse. Chorei rios de lágrimas, nem sei toda a verdade que pensei, verdade que criei. Chorei rios de lágrimas, nem sei toda a verdade que pensei, verdade que criei. Ah, quanta força agora para falar,
seus mistérios não vou desvendar. O passado não é meu nem seu, somos só você e eu. O passado não é meu nem seu, somos só você e eu. Somos só você e eu. Somos só você e eu. Muito bom, muito bom. Essa música é muito bonita. Faltaram as percussõezinhas. Faltou a banda toda, né? Tudo. Mas vem cá. Você podia ter feito um... Foi num show seu que aconteceu uma coisa muito, muito interessante. Que você estava cantando aqui, eu vou complementar. Nossos queridos ouvintes, muita gente aqui que está ouvindo já deve ter jogado aquele jogo War, que tinha um território, que é uma cidade, né, da Rússia chamada Vladivostok. Eu só conheço essa cidade exatamente por causa do War. Vladivostok é uma cidade portuária da Rússia que fica lá no extremo oriente, perto da fronteira com a China e com a Coreia do Norte. Para você ter uma ideia de como o Vladivostok é longe, de Moscou até a cidade de Vladivostok, pegando a ferrovia Transiberiana, são 7 dias de viagem. Nossa. É muito longe. E assim, Vladivostok, sempre para nós brasileiros, sempre foi uma coisa muito distante. E a gente só ouviu falar de Vladivostok quem jogou o War, né? Que era um território ali para ser conquistado. E nesse show da Patrícia, acho que foi na estreia do teu show, né? No meio de 20 e poucas pessoas, que dependendo da formação da banda, né? O show tem menos público porque precisa de mais espaço para os músicos, né? Um show com banda, com bateria, com piano e tudo. O meu sempre tinha que ter menos. Tinha 20, 25 pessoas. Então, dessas 25 pessoas, 2 eram russas de Vladivostok. Né? É como cair um raio 2 vezes no mesmo lugar. Sabe o que eu fiquei também? Agora você me lembrou uma coisa que eu fiquei bem feliz, assim, que elas não falavam português. Né? Pelo menos uma delas não falava nada. Não falava nada de português e elas saíram emocionadíssimas. Emocionadíssimas. Eu falei, gente, de alguma forma eu consegui passar, né, transmitir o que tinha que ser transmitido pela música sem elas entenderem as palavras em si. Foi muito legal isso. Agora me lembrei. Eu me lembro delas na plateia, que eu ficava... Bom, a gente teve aqui também como músicos. Nós recebemos aqui vários estrangeiros, músicos que vieram tocar aqui. E eu vou citar alguns, né? Tivemos 2 franceses. Né? Um é o saxofonista maravilhoso, Idriss Baudriois, muito conhecido. O outro é o Marcel Powell. Ele é brasileiro nascido em Paris, né? Mas não deixa de ser francês. Né? E nós tivemos nossos amigos argentinos, tivemos 3 argentinos aqui tocando, Lisandro Massa, né? O Gonçalo Pereira e o Dami Andrés. Grandes músicos, os 3, todos eles aqui. O israelense Yuval Ben-Lior, que já falamos algumas vezes, o estadunidense Jeff Kunkel, que veio tocar aqui. Ele não estava de passagem, não. Ele marcou o show lá dos Estados Unidos. Marcou, né? Ele ia estar aqui por poucos dias e marcou o show aqui. Exatamente. E fez um show delicioso. O Jeff é simpaticíssimo, é um grande pianista, professor de música de universidade. Né? Trouxe uma banda enorme, né? E nesse dia o Haroldo Mauro tocou bateria, que ele que é pianista. Trechos também. Do show dele estão no meu canal no YouTube, para quem quiser ver. Isso. E ele trouxe uma cantora britânica, que ela mora aqui no Brasil, Rowena Jameson. Né? Que fez um trabalho vocal muito difícil. lindo. Né? Além de ser uma grande cantora,
ela fez assim, porque não eram cantos sem letra. Né? Era só a melodia, como se ela fosse mais um instrumento. Mais um instrumento. Ela que fez é isso muito com uma difícil. maestria. E assim, lendo partitura. incrível. Ela estava lendo ali. Né? E o Dami, ele tocou com o Edgardo Vivier, né? Que também Exatamente. foi um show lindo. Foi um show lindo, Foi um show lindo que em breve a gente espera ter de novo, né? Pois é. Né? Bom, o segundo show que você fez foi o Canta Clara. Né? O segundo projeto que você fez. O segundo show que a gente fala, o segundo projeto. Porque cada projeto desse teve várias apresentações. O Canta Clara foi um repertório exclusivo de Clara Nunes, já, com exceção da música de abertura que foi você que fez. Na verdade, eu sempre cantei muitas músicas da Clara Nunes no repertório do tambor carioca, né, principalmente. E em certo momento me deu vontade de fazer um show, né, que fosse com o repertório dela. Mas, assim, uma coisa que eu fiquei pensando muito foi como fazer um show, já que assim, a Clara Nunes ela é uma das cantoras, até hoje, mais homenageadas com show, com peças. Então, assim, é um pouco lugar comum, né? Fazer um show, mais uma fazendo show sobre a Clara Nunes. Mas, bom, eu cismei que ia fazer, eu só tinha que achar, né, para que caminho eu ia, e qual seria a cara que eu ia dar, o porquê que eu queria fazer um show da Clara Nunes, né? E me veio muito assim, a coisa de a Clara Nunes ser necessária nesse momento, né? Ainda não estávamos na pandemia, né? Mas assim, o que a obra, né, da Clara Nunes representou, o que ela representou, né, como uma cantora que realmente exaltou o Brasil no seu melhor, que realmente foi... ela tinha essa coisa, né, do sincretismo, né? Isso, enfim, e eu também sempre tive essa coisa de não só canto samba ou só canto, né, um tipo ela abriu de gênero. Um leque enorme. E eu me sinto assim como cantora também, né? Me identifico com isso, assim, de cantar vários estilos dentro do que sem perder Brasil, a marca dela. Sem perder a marca. Então, assim, eu senti uma necessidade de que a Clara estivesse aqui, de ter uma voz da Clara Nunes, né, nesse momento no nosso país, na nossa cultura, trazendo isso. E eu acabei fazendo um show em que eu peguei algumas situações também, né, do aquele livro, o livro... que eu te dei. Era uma biografia sobre a Clara Nunes. A biografia da Clara Nunes. E peguei algumas... Não contei a história dela, mas coisas que eu achei que fossem relevantes. Tinha uns textozinhos ali, né? Tinham vários textos relacionados a cada uma das músicas que eu escolhi, ou de uma sequência Canta de músicas. Canta a música que você fez, que você abriu. Pois enquanto eu escrevia, eu pensava no roteiro da Clara Nunes, né, que eu que fiz, assim... teve um dia que me baixou uma letra, uma música mesmo, que eu fiz em 1 minuto, né? Assim, em homenagem a ela. Então, deixa eu pegar aqui, que eu não sei se eu lembro totalmente a letra. Ela é pequenininha, acho que eu lembro sim. Vamos lá, ela é assim, olha só. Clareia com seu canto um novo amanhecer. Brasil em verso e prosa pode renascer, cantar a poesia em esperança e alegria, tal como dizia você. Cantar a poesia em esperança e alegria, tal como dizia você. Foi lá e trouxe o índio pra cá, foi lá, falou de santo e orixá, foi lá, nos fez olhar pro Congado, achar o Brasil deixado pra lá. Foi lá, nos fez olhar pro Congado, achar o Brasil deixado pra lá. Canta Clara. E assim abre o show Canta Clara, com essa música
Bom, tem uma coisa interessante aqui que a gente já recebeu no nosso espaço, no projeto Som, Café e Companhia. 3 filhos, né? Não nossos filhos, né? Mas 3 filhos de grandes músicos brasileiros. Né? Um é o filho do Ivan Lins, o outro é o filho do Baden Powell e o outro é o filho do José Roberto Bertrame, que era tecladista do Azimuth. Né? E são eles... São eles, do Ivan Lins, o Cláudio Lins, né? Que fez shows aqui, né? Fez também fez um show, fez 2 sessões no mesmo dia. Que estava né? lotado ele também. estreou o show dele aqui também, eu acho. Eu acho que ele estreou o show dele. Vou dar uma verificada. O filho do Baden Powell, a gente já falou, é o Marcel Powell, né? E o Vitor Bertrame, que é o filho do José Roberto Bertrame. Apesar do José Roberto ter sido tecladista, o filho dele saiu baterista. Saiu, né? Na verdade, então, a gente não está falando de quaisquer filhos, né? Não, estamos nem falando quaisquer pais. Né? Falando dos pais, mas são 3 artistas que têm carreiras assim, né? Bem marcantes. Exatamente. Enfim. O Marcel até tem uma história engraçada que eu falava para as pessoas. Ninguém vive na sombra do pai ali. Não, né? nenhum deles, né? Todos têm carreiras assim muito representativas, enfim, são artistas maravilhosos. O Marcel, eu até falava, o Marcel fez o primeiro show que ele fez aqui, que ele fez mais de um, né? Marcel fez uns 3 shows. Uns 3 shows. Um deles ele fez no final de semana do Dia dos Pais, ele fez questão de fazer aqui também. E em homenagem ao Baden, né? Foi muito legal. E ele tocou com o violão do Baden aqui. Era o violão que ele tocava aqui, é o violão do Baden. E quando ele fez o primeiro show, que ele fez sozinho, só ele e violão, né? Eu falava com as pessoas no final do show, falei assim, gente, pois é, né? A gente tem que vir um dia para olhar para a mão direita dele, outro dia para olhar para a mão esquerda, outro dia para olhar para as duas e outro dia para a gente relaxar. Porque, assim, é incrível o que ele faz no violão, né? Parecem 2 pessoas tocando, no mínimo. Às vezes parece que se você só fechar os olhos assim, que tem mais instrumentos, né? Assim, então, realmente é a parte, né? Você olhar para a mão dele ali, a performance dele no violão. Vamos falar do Claudinho, que tem um repertório. O Claudinho é um artista incrível, né? Um compositor de mão cheia, ator, né? Faz inúmeros trabalhos em teatro, televisão e tudo. E faz músicas lindas, né? Esse show era de músicas que ele compôs para musicais, né? Para o teatro, para o teatro. Exatamente. Tinha algumas que não eram dele, mas que foram representativas no teatro, não teve também? Ou eram só músicas autorais? Não, ele cantou música dos outros também. Ele cantou música dos outros que estavam nesses musicais. No contexto desses musicais. E o Vitor Bertrame, baterista, fez um show só com repertório de Azimuth. Aí botou a plateia para cantar, né? Foi animadíssimo. Ele é animadíssimo também, né? E esse show dele tem na internet também um pedaço do show. Eu queria falar só uma coisa. Tem um baterista chamado Gary Novak, que é um super baterista dos Estados Unidos. Ele tocou... Ele é o baterista da Alanis Morissette e ele andou tocando com o Chick Corea. E eu me lembro uma vez ele comentando, né? Falando assim da grandeza desses músicos, né? Do Ivan Lins, do Baden Powell, do José Roberto Bertrame, né? Ele ia tocar com o Ivan Lins, né? E ele estava todo ansioso, assim, uma coisa assim de... ao mesmo tempo que ele tinha aquela expectativa, né? Aquela coisa de vou tocar com o Ivan Lins, né? E ele tinha aquele medo, né? Do nome, que o Ivan Lins ele tem um nome... assim, na comunidade lá dos Estados Unidos de jazz e tudo, ele tem um super nome, é respeitadíssimo, e assim, eu me lembro do Gary Novak comentando isso, né, da apreensão dele, que ele ia tocar com o Ivan Lins, né. Bom, teve uma coisa interessante também, que o Marcel Powell, depois de uma das apresentações, depois do jantar, né,
Ele ainda pegou o violão de novo e fez uma roda de violão, né? Ali, com o pessoal em volta, assim, quem esteve nessa noite teve um bônus, né? Bônus, é verdade. E tem uma coisa interessante também. A gente tem aqui no estúdio um piano. E esse piano tem uma história interessante. A gente já andou vendo que provavelmente ele é de 1950 ou 1951, o ano dele. Né? Ele era o piano da casa dos meus avós de criação. O meu pai perdeu os pais muito cedo e ele foi criado pela tia e pelo marido da tia, que passaram a ser os meus avós paternos. Meu pai e os irmãos dele e os primos, né? Foram 6 crianças criadas nessa família. E esse piano, ele era desse apartamento onde eles viveram, né? Eu, por vários... a gente ia nos natais lá, né? E eu, por várias vezes, toquei aquele bife, né? No piano. Isso aqui. Era o piano que meu pai tocava para minha mãe quando eles namoravam. Enfim, esse piano, depois do apartamento ter sido desfeito, esse piano veio para cá, presente da minha madrinha, minha tia Ili, né? Ela me deu esse piano. Meu pai bancou a reforma do piano todo, que era um piano muito antigo, trocou um monte de coisas, né? E o transporte do piano. E eu ganhei esse piano de presente aqui, a gente ganhou de presente aqui no estúdio, que é um piano que tem muita história, e eu tive o prazer de ver alguns dos grandes pianistas tocando no piano, que nem sempre, né, às vezes o show é feito nesse piano. Isso. Né? Eu vou citar aqui os pianistas que fizeram show com esse piano, que é o Haroldo Mauro, seu tio, sim, né? O Osmar Milito, você sabe quem é o Osmar Milito? Né? Você não sabe? Procura na Wikipédia aí que você vai saber quem é. O Jeff fez Kunkel um show lindo também, o Osmar, e é uma pessoa maravilhosa, o maior prazer, né, de ter estado com ele aqui. Exatamente. Também. Doido para a gente poder estar junto de novo. O Cláudio Lins fez o show dele, ele tocou piano, e ele veio com o Herbert Souza, que é o pianista dele, né? Mas o Claudinho é pianista também, então às vezes no meio do show ele toca. Né? O Jeff, você falou? Já falei, Jeff Kunkel, já falei. Mas aí a gente está falando do Som Café como se fosse uma coisa passada, né? É uma coisa que está em suspensão, né? Está suspensa, em suspensão não, está suspensa por conta da pandemia. A gente teve que suspender por conta do próprio espaço. Não há condições neste momento de aglomerar, de fazer evento em lugar fechado de maneira alguma. Né? O último show foi no dia 7 de março de 2020, um pouquinho antes da pandemia chegar ao Brasil. Né? E quem fez o último show foi a Adélia Fischer. E como se o tempo tivesse parado aqui, mas na verdade não parou, a gente se reinventou de novo, mas o letreiro aqui, luminoso, até hoje está aqui, eu estou olhando para ele, está escrito ali Délia Fischer. Né? Como se... Fechamos com chave de ouro. E foi um show lindo, foi um show lindo. E aí fala desse negócio de compartilhar, você quer falar mais alguma coisa? Não, então, tava só terminando assim, né, de falar que foi que a Adélia Fischer também, uma artista maravilhosa, que foi uma honra ter ela aqui também, né? A Adélia Fischer tem uma carreira muito importante no teatro musical. Ela é um nome com muito prestígio, né? no meio teatral, né? E ela tem, sem ser também o meio teatral, ela tem CDs lançados. Inclusive tudo, aqui internacional. o show foi vinculado a um dos CDs Exatamente. dela, né? De um trabalho dela. E é isso, eu fico pensando assim, né? Que a gente, justamente esse período todo que a gente vinha fazendo já em que a gente vinha fazendo já o Som Café e Companhia, que era tão
tudo que era tudo de aglomerar, né? Era esse compartilhar, esse estar junto, né? Que bom que a gente teve esse período todo aí podendo fazer isso. A gente mal sabia, né, que a gente ia ter que ficar tanto tempo assim, que iam ser assim os últimos momentos por um tempo assim de estar tão junto. Parece que a gente estava prevendo, né? Porque era tudo muito junto, né? Assistindo show junto, comendo junto, tudo mais aglomeradinho, num bom sentido. A gente não aproveitou podia ter. Antes da pandemia. A gente aproveitou, né? Então, eu considero esse projeto assim muito importante, principalmente por nesse lado, né? Da gente estar vivenciando juntos, né? A cultura, compartilhando. Tinha até uma frase que a gente botou, que foi o Rafa até que botou no projeto Cultura na Casa, né? A cultura abrindo portas, não foi isso? Eu acho que sim. Alguma coisa assim. Então, assim, a gente respirar cultura juntos, a gente partilhar esses momentos tão bons, né? De arte, incluindo a gastronomia da Alexandre Chester, que a gastronomia também é arte, e essa possibilidade da gente ter um espaço onde a gente conseguiu que acontecesse exatamente isso, né? Essa troca. Até lembrei de uma frase do Peter Brook, né? De um dos textos que eu li dele, e lembrei dessa frase. Um bom espaço é aquele em que diversos tipos de energia convergem, né? Então, a gente estava ali numa troca muito intensa, né? De energia, de escuta da arte, do público com o artista. Enfim, e isso tudo tem que continuar, né? E lembrando que o Som, Café e Companhia é apenas um dos eventos que o Núcleo Cultural Tambor Carioca realiza. Sim. Né? Tem outros que a gente ainda vai falar sobre eles, né? Isso. Vem cá, antes de você cantar a última canção e antes da gente se despedir, vamos dedicar esse episódio às nossas amigas? Sim, eu tenho que agradecer muito as amigas que ajudaram, assim, né, que tiveram sempre parceiras assim desse nosso projeto e que vinham ajudar, especialmente nos shows em que eu estava como quando cantora, você era cantora e não podia estar tanto no outro lado aí da produção. Então eu quero agradecer minha grande amiga Adriana Rabelo, atriz maravilhosa, amicíssima, a Márcia Holanda também, né? Minhas amigas e irmãs. Que tem a loja Africarte, né? E depois também, já um tempinho depois, a Renata. Também. É uma super né, chefe também. E que um beijo especial para vocês três. Que super ajudaram a gente. Beijo, queridas. Em breve estaremos de novo juntas. E você vai cantar o quê para terminar? Bom, eu posso cantar mais uma música do Então Eu Canto? Então você canta. Pode ser uma... Qual é o nome da música? Tem uma que eu gosto, que até eu me lembrei que o Meirelles gostou muito dessa música. Mais pra lá que pra cá, né? Mais pra lá que pra cá. Então, dedica essa música também ao Meirelles. Sim, dedicada ao Meirelles. Mais pra lá que pra cá, do show Então Eu Canto. Tá bem, vai fazer falta, eu sei, também vai ter que reconquistar, vai ver, nem vou lembrar que existiu, vai ser melhor assim. Tá bem, vai fazer falta, eu sei, também vai ter que reconquistar, vai ver, nem vou lembrar que existiu, vai ser melhor assim. Não diga que quer ficar, vai, não diga que vai mudar, hein? Fui cantar noutro lugar, vi
graça em outro olhar. Eu tô mais pra lá que pra cá, ei. Mais pra lá que pra cá, oh. Mais pra lá que pra cá, ei. Mais pra lá que pra cá. Fui cantar noutro lugar, vi graça em outro olhar. Eu tô mais pra lá que pra cá, ei. Mais pra lá que pra cá, oh. Mais pra lá que pra cá, ei. Mais pra lá que pra cá. Muito bom. Essa música me lembra Dorival Caymmi, Oh! né? Tem um clima de Dorival Caymmi, né? Nossa, que honra, né? Então- A quem estou sendo comparada? Mas vocês têm que ver também com os instrumentos. Vão ver em breve, vão ver, aguardem. Isso. Então, até o próximo. Beijos da família Tambor Carioca. Até quarta-feira.